Quando você faz um investimento, você busca um rendimento, um retorno, você está buscando juros. Esse investimento pode ser em renda fixa ou em renda variável, pode ser o day trade de cada dia, você está buscando sempre uma remuneração sobre os seus investimentos. E existe um título que é base para toda a remuneração do mercado. Tanto a renda fixa, quanto a renda variável, quanto os empréstimos, quanto tudo. Esse título é a Selic, é a taxa Selic, que serve como referência para todos os investimentos. E entrando mais a fundo, quando você investe em renda fixa, vocês têm o título do Tesouro. Aqui eu tenho a curva de título público. Através da curva de título público eu sei quanto está o rendimento da renda fixa. E como que isso influencia na bolsa? Se o título de renda fixa está subindo, olha aqui, ó, o rendimento dele está subindo, eu tenho uma expectativa de juros para cima. O que os investidores fazem? Sai da bolsa e busca a renda fixa. Se eu estou ganhando por mês garantido 14,6% ao ano, para que eu vou correr risco de bolsa, sendo que eu posso ter uma rentabilidade negativa? Por isso que os juros, ele determina se a bolsa sobe, se a bolsa cai, se o dólar sobe, se o dólar cai, se tem mais emprego e se não tem mais emprego. Aí eu recebi uma dúvida de uma aluna lá no YouTube e eu vim fazer esse vídeo para ela. Ela perguntou o seguinte: Altino, já que os juros mandam no mundo, eu gosto de olhar o gráfico do DI. Qual gráfico que eu olho e por quê? Dúvida muito pertinente, porque existe a curva de juros. Essa aqui na minha tela é a curva de juros. São vários vencimentos de DI futuro. O DI é o depósito interbancário, é a taxa de juros futura, é o depósito interfinanceiro de um dia, DI1. E esse primeiro contrato que eu tenho aqui, ele é o DI1M26. Quer dizer que é um contrato que ele tem, é um contrato de DI, ele tem um vencimento no mês de junho de 2026. A letra M, ela simboliza o mês do vencimento. Esse contrato de baixo, ele vence em julho, que é a letra N. Esse último contrato aqui, o Z, ele vence em dezembro. Qual que é o contrato mais importante de juros que nós negociamos? É o contrato F. Sempre o vencimento janeiro é o mais importante. E por que ele é o mais importante, Altino? Primeiro, quem negocia o contrato de juros é o grande player, é o banco, é a tesouraria, é o fundo multimercado. Todos esses players negociam juros futuros. E eles negociam um volume gigantesco de juros. Então a B3, ela lança um instrumento, ela lança um novo contrato de juros. E esse contrato, ele primeiro é lançado o de janeiro, para depois entrar outros vencimentos. Quando eu pego lá na frente, olha aqui, ó. Então vamos DI 35, por exemplo. Ó. Lá no, em 2035 eu tenho só o contrato F. Eu tenho só o contrato de janeiro. Na medida que o tempo vai passando e vai se aproximando do ano de 2035, eu vou lançando os novos contratos. Por isso que o contrato F é o mais importante. E a curva de juros que eu utilizo sempre vencimento F. Por isso, porque o grande player negocia mais esse contrato. O grande player negocia mais esse contrato, porque é o único contrato que tem para ele negociar na ponta longa. Então, se ele quiser comprar juros de 2035, ele tem que comprar o DI com vencimento em janeiro. Ele quer comprar para março, não existe, não tem negociação, não tem liquidez. Se não tem liquidez, ninguém opera e ninguém faz nada. Hoje, os DIs com maiores liquidez. O DI F33, muita liquidez. O DI F31, muita liquidez. Então, para você que quer ver o gráfico, coloca o DI F23, o DI F33 no gráfico. Você coloca o DI F31 no gráfico, muito importante. Você coloca o DI F29 no gráfico. O ano de 2029 já tem mais vencimentos. O ano de 2030 já tem mais vencimentos. Por quê? Porque já está próximo desses vencimentos. Quando vai chegando próximo,
a B3 vai lançando novos contratos com maiores liquidez. Aí o grande player ele vai atuando sempre nessas pontas, tá? Outro contrato importante é o DIF27, que é o de janeiro de 2027, mas daqui a pouco também ele diminui a liquidez porque já está mais perto. Quanto mais próximo, mais perto da taxa Selic, tá? Então se você olha aqui, quanto vale esse contrato? 14,07. Então é muito provável que em janeiro de 27 a Selic esteja em quanto? 14,25 ou 14%. Por quê? Porque esse contrato está sendo negociado perto de 14%. Altino, e quanto vai estar a nossa taxa de juros, Altino, lá em 2036? Por enquanto, 14,19. Não tem expectativa boa, não. Por quê? Inflação lá em cima, taxa de juros lá em cima. Quanto mais alta a ponta longa dos juros, pior para a economia. Tá? Mais sentimento de queda de bolsa nós temos. Por quê? Porque os investidores vão buscar renda fixa e não vão tomar risco em bolsa. Basicamente é dessa forma. E os contratos com maiores liquidez são os contratos com vencimento F e sempre ano ímpar. Ano ímpar também são contratos com maior liquidez. Por isso o 31, não 30. Por isso o 33 e não o 32. O grande player, ele negocia mais o vencimento ímpar, tá? Então, quanto mais volume, sempre em janeiro, mais nós vamos observar o gráfico desse contrato, porque ele tem liquidez. Se você coloca o gráfico dele na sua tela e vê que ele não tem muita negociação, você sabe que não é bom. Se ele tem muita negociação, você sabe que ele é um contrato bom que você pode observar. Esse é um pouco do fundamento de mercado. A verdadeira moeda de negociação do mercado financeiro é os juros. Essa é referência de um livro do Cálculos de Tesouraria do Securato. Muito importante esse livro. E eu fui lá e criei a frase juros manda no mundo. Muito legal. Eu falo mais sobre esse assunto, sobre juros, sobre fundamentos de mercado, dentro da mentoria macroeconômica. Se você tiver interesse, estou deixando aqui embaixo um contato do WhatsApp, você vai chamar lá e fala assim, tem interesse na mentoria. Dentro da mentoria eu abordo como funciona a economia e como que o mercado financeiro reage à economia. Sabendo economia, se você aprende macroeconomia, você opera qualquer mercado. Você opera cripto, você opera B3, você opera ações, você opera qualquer mercado. Mercado brasileiro, mercado americano. Por quê? Porque o grande movimento, ele tem origem através da economia. O grande player compra por conta do cenário econômico. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, Altino_Júnior. Até a próxima. Hoje é o melhor dia das nossas vidas e os juros mandam no mundo.